E não é que o filho do Bolsonaro conseguiu aparecer na mídia mais que o próprio pai? Olá! Se você é brasileiro e tem qualquer tipo de rede social, nem que seja aquele grupo safado do WhatsApp, você deve ter tido contato com alguma notícia envolvendo Flávio Bolsonaro com corrupção, com dinheiro, com laranja. Vamos entender o que está acontecendo? Vamos entender o que está acontecendo. Tudo começou por causa do Queiroz, que, caso você não saiba, porque você estava viajando durante o Natal, ele é um militar que é amigão do Bolsonaro desde os anos 80 e por muitos anos trabalhou pro Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do homem. Ele foi motorista dele, ele foi segurança, ele foi assessor e agora em dezembro ele esteve envolvido num escândalo de corrupção por ter movimentado uma quantia bem boa e um tanto inexplicada de dinheiro entre 2016 e 2017. Algo entre 1.200.000 e 1,5 milhão de reais. Além de suas filhas também terem movimentado um dinheiro estranho nesse período e inclusive existe um depósito feito do Queiroz para a atual primeira-dama, que é a Michelle Bolsonaro, no valor de 24 mil reais. Um funcionário exemplar, né, gente? Enfim, o Queiroz luta contra um câncer e por isso ele não pôde comparecer as 2 vezes em que ele foi chamado para depor. Na época, mais conhecido como mês passado, o Flávio, que era chefe do cara, veio a público para dizer que ele era um homem honesto, que ele era um homem íntegro, enfim. Mas aí, né, estamos em 2019, o Bolsonaro tá aí no poder e o Flávio se prepara para empossar como senador pelo Rio de Janeiro agora, em fevereiro. E talvez ele tenha percebido que, de alguma maneira, essas investigações contra o Queiroz podiam recair sobre ele. Aí, meu amor, você já ouviu a expressão dar carteirada? Então, é quando você sabe que o seu cargo, a função que você ocupa, podem te dar algumas vantagens legais e por isso você as usa. Foi exatamente o que o Flávio Bolsonaro fez. Ele foi até o Supremo Tribunal Federal para pedir que as investigações contra o Queiroz fossem suspensas por algum tempo. Sabe por quê? Porque o STF tá de férias. Aí não é justo, né, que o cara seja julgado por uma outra pessoa. Ele não quer que o Queiroz seja julgado por um substituto. Bom, pra mim, se você não tem nada a esconder, você não tem nada a esconder. Então, se o cara é honesto mesmo, do jeito que o Flávio tá falando, ele vai conseguir comprovar de onde veio toda essa grana e pra onde ela foi. Então, pra que pedir a suspensão dessas investigações? Mas, né, como nenhuma polêmica no Brasil vem sozinha, o Flávio aproveitou que estava lá no STF para pedir essa suspensão e quis lembrar que caso as investigações recaíssem sobre ele, qualquer coisinha que seja, ele tinha o direito ao foro privilegiado. Ou seja, ele tem direito de ser julgado apenas pela Corte Superior. O que a gente sabe que na prática faz com que todos os processos fiquem mais lentos, porque são poucas pessoas para julgarem muitos casos e muitas vezes acaba sem punir ninguém. Aí você pode pensar, mas gente, esse não é o direito dele ter o foro privilegiado, então qual que é o problema? Bom, problema nenhum, né? Porque se é o direito dele, ele vai ser julgado sim com foro privilegiado. Mas você não acha estranho que justamente ele, que é um cara que sempre bateu no peito pra dizer que ele era contra qualquer tipo de mamata política, que era contra o próprio foro privilegiado, justamente na primeira oportunidade lá no STF, bater na porta deles pra falar, amigo, tudo bem? Vamos lembrar que eu sou senador e que eu também vou ter um foro privilegiado? Você não acha estranho? Eu acho, assim, no mínimo, incoerente com o que ele prega. Mas vamos continuar essa história, que a história não acabou ainda e pelo jeito tá longe de acabar. Na semana passada descobriu-se que em 2017 o Flávio tinha feito algumas transações estranhas na conta dele, que geravam assim em torno de 1 milhão de reais. Aí nesse final de semana o Flávio foi pra Record para dar uma entrevista e disse que essas transações eram de uma casa que ele tinha vendido e essa informação bate exatamente com as provas. E também se descobriu que entre 2014 e 2015 o Queiroz tinha movimentado mais de 5 milhões de reais. Vamos lembrar que o cara era motorista, era segurança, era assessor. Só pra gente ter uma ideia do salário que ele tinha. E com relação a isso, a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais pra ter mais informações. O fato que mais me intriga nessa história é que o Flávio, assim como toda a família dele, se elegeu contando aquela velha história que o povo sempre cai, de que ele não é político, de que ele não gosta da maneira como a política é feita, de que ele vai trazer uma nova política pro Brasil. E aí quando você vê, o governo não tem nem 20 dias, o cara já tá envolvido num escândalo e já tá lidando com isso
Como todo bom e velho político. Ele diz que não sabe de nada sobre as coisas que o próprio assessor fazia e a própria equipe fazia, ainda dá carteirada pra se safar de qualquer coisa e vai dar entrevista pra falar sobre isso aonde? Justamente na emissora que ajudou ele a se eleger. O que tem de novo nisso? Qual é a nova política disso? O que ele fez, nesse caso, que o PT também não faria, que o PSDB também não faria? E ele achou mesmo que ninguém ia falar nada? Imagina, durante todo o governo petista, qualquer deslize que eles tinham, ele e a família dele inteira, as parentaiada, tudo, já iam no Twitter pra reclamar igual adolescente reclamando de série. E ele achou que com eles ia ser diferente? Ele achou que a oposição ia ficar calada? Independente se você votou neles ou não, a gente só tem que saber que esses caras, eles são só mais do mesmo, do cenário político que a gente sempre detestou e sempre meteu o pau. O Flávio não representa a nova política, assim como ninguém da família dele. Aliás, vamos combinar que essa história do pai alavancar a carreira política dos filhos é a coisa mais antiga do Brasil, né? E se você tá se perguntando o que o pai tem a ver com o filho, bom, nada e tudo, né? Enquanto não comprovarem nada, eu vou ficar bem quieto. Mas para finalizar esse vídeo, eu vou deixar com vocês uma frase pra gente pensar sobre o possível envolvimento do pai nos negócios do filho. E vai ser uma frase dita pelo Carlos Bolsonaro, que é aquele menino que estava no carro com o Bolsonaro no dia da posse. Então, ele tuitou assim em 2015: todo mundo próximo do Lula é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. Agora eu vou trocar o nome Lula por um nome aí que a gente conhece que é mais recente, entendeu? Vamos ver se faz sentido. Todo mundo próximo do Bolsonaro é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. Bom, fica aí a reflexão pra você, né?